Algumas lendas da internet começam com uma foto, outras com um vídeo, mas esta começa com um cartucho antigo, desgastado, sujo. The Legend of Zelda Majora's Mask, aquela máscara sorridente, aquele mundo estranho, aquela sensação constante de que algo não está certo naquele jogo. Ninguém imaginava que um cartucho pudesse conter algo muito, muito pior do que um simples glitch. A história de Ben Drowned começa quando um jovem estudante encontra um senhor estranho, parado diante de uma caixa de doações de uma venda de garagem. Entre livros velhos, brinquedos quebrados e fios enrolados, estava ele, um cartucho cinza, sem adesivo, apenas com a palavra Majora rabiscada, com uma caneta preta. O garoto, um grande fã de jogos antigos, se aproxima e pergunta se pode pegar. O velho, que até então parecia perdido em pensamentos, se vira lentamente e sorri. Mas não é um sorriso normal, daqueles amigáveis. É um sorriso vazio, quase quebrado. E ele responde com uma voz rouca, quase um sussurro. Ele já não precisa mais disso. O estudante não entende, mas a oportunidade de ter uma cópia rara de Majora's Mask é grande demais para ignorar. Ele agradece, leva o cartucho para casa, sem imaginar que acabara de aceitar um fardo terrível. Em casa, a empolgação toma conta. Ele desempoeira o seu velho Nintendo 64, conecta os cabos e insere o cartucho misterioso. A TV liga, a tela preta. Silêncio. Então, um barulho de estática alto e agudo corta o ar por um segundo, e logo depois, o logo da Nintendo aparece. Tudo parecia normal. Quase normal. No menu de seleção de arquivos, porém, havia um arquivo já criado. O nome do jogador era Ben. Estranho, mas nada demais. Talvez o antigo dono só não tivesse apagado o save. O garoto seleciona o arquivo e o apaga para começar um novo jogo. Ou pelo menos ele tenta. Porque assim que ele apaga, o arquivo volta, com o mesmo nome. Bem, ele tenta de novo. E de novo. O arquivo simplesmente não desaparecia. Era como se o jogo não quisesse que Ben fosse esquecido. Dia 1. O primeiro glitch. No início, o jogo apenas parecia errado, estranho. Link, o herói, aparecia em lugares que não deveriam existir, como se estivesse atravessando paredes invisíveis. Personagens não jogáveis, os NPCs, repetiam diálogos desconexos, frases que não faziam sentido no contexto da história. A música, que deveria ser nostálgica e épica, tocava ao contrário, criando uma melodia perturbadora e sinistra. A câmera, que deveria seguir Link, parecia ter vida própria, se movendo lentamente como se estivesse seguindo algo ou alguém invisível logo atrás do personagem. A sensação era de estar sendo observado. Então aconteceu algo que marcou o início do verdadeiro terror. Quando Link entra em Clocktown, a cidade principal do jogo, a estátua duela de Ave Emptiness, menos aquela estátua bizarra e assustadora com um sorriso morto no rosto, simplesmente aparece sozinha atrás dele. Do nada. Sem música de invocação, sem contexto, sem qualquer razão lógica. Apenas surge, parada, silenciosa. O estudante, assustado, move Link para longe. Mas a cada vez que ele se afastava e virava a câmera, a estátua estava lá, um pouco mais perto. Sempre observando, sempre com aquele sorriso macabro estampado no rosto de pedra. Ela o estava caçando. Dia 2. As mensagens impossíveis. A anomalia começou a evoluir. O terror deixou de ser apenas visual e passou a ser direto pessoal. Depois dos glitches e da estátua perseguidora, vieram as mensagens. Linhas de texto que não existem no código original do jogo começaram a aparecer nas caixas de diálogo. Eram frases distorcidas, assustadoras, como se alguém estivesse usando o próprio jogo, talvez a própria Majora's Mask, para se comunicar com o jogador do outro lado da tela. Mensagens como: "Você não deveria ter feito isso", ou "Ele está aqui". E a mais arrepiante de todas: "Por que você me deixou morrer?". O coração do estudante gelou. Quem estava dizendo aquilo? Quem ele teria deixado morrer? Foi então que ele voltou ao menu de seleção de arquivos. E lá estava o save de Ben novamente. Mas agora, algo estava diferente. O nome não estava mais estático. Ele tremia na tela, pulsava como um batimento cardíaco fraco e desesperado. E junto com essa pulsação, vinha um som baixo. Um som que ele não conseguiu identificar no início. Parecia água, o som de alguém se afogando, lutando por ar debaixo da superfície. O jogo não estava apenas com defeito, estava assombrado. Dia 3. O olho do menino. O mundo dentro do jogo começou a se desfazer completamente. A realidade de Termina estava se corrompendo. Os modelos dos personagens se deformavam, rostos se esticavam em expressões de agonia, choros abafados e sussurros podiam ser ouvidos ao fundo, misturados com a trilha sonora invertida. A lua, com seu rosto ameaçador,
parecia sorrir de uma forma ainda mais maníaca do que o normal. O jogo estava se transformando num pesadelo interativo. Até que, em um momento aleatório, enquanto Link andava por um campo vazio, a tela travou, a imagem se desfez e o jogo rompeu totalmente o que era normal. Na tela surgiu o rosto de um menino. Um rosto pálido, molhado, com cabelos grudados na testa. Seus olhos estavam vazios, escuros, como duas órbitas sem vida. E abaixo daquela imagem terrível, uma única legenda apareceu. Ben, era ele. O dono do save a entidade no cartucho. Quem era Ben? Consumido pelo medo, mas também por uma curiosidade mórbida, o estudante decidiu investigar. Ele começou a pesquisar na internet por notícias locais, acidentes, qualquer coisa que pudesse conectar aquele rosto a uma pessoa real, e ele encontrou. Descobriu que anos atrás, um menino chamado Ben havia morrido afogado, perto da mesma vizinhança onde ele havia pegado o cartucho naquela venda de garagem. E desde então, histórias sobre o espírito dele assombrando a região começaram a aparecer. Mas agora, o estudante sabia que não eram apenas histórias. Dia 4. O jogo ganha vida. A partir desse ponto, jogar não era mais jogar. Era interagir com algo vivo, algo consciente, algo que entendia, que respondia e que, acima de tudo, observava. A barreira entre jogador e jogo havia desaparecido. Link começou a se mover sozinho. Em certos momentos, o personagem simplesmente parava e encarava diretamente a câmera, os olhos do modelo 3D fixos nos olhos do jogador. Era como se Ben estivesse dentro dele, olhando através da tela. A estátua do Ella of Emptiness começou a aparecer em todos os lugares, nos lugares mais impossíveis. Dentro de coisas debaixo d'água, no meio de uma luta contra um chefe. Ela estava sempre lá, um lembrete constante da sua presença. O som do jogo se transformou numa cacofonia de gritos submersos, de bolhas e de pedidos de socorro abafados. Desesperado, o estudante desligou o console esperando que aquilo acabasse. Mas o terror não ficou no jogo. No reflexo da TV escura e desligada, ele viu, por uma fração de segundo, ele viu o menino do jogo. Pálido, molhado, parado bem atrás dele. O desfecho: Ben está em todo lugar. Apavorado, o garoto tenta se livrar do cartucho. Ele o joga fora, tenta quebrá-lo e enterrá-lo, mas de alguma forma o cartucho sempre reaparece. Na sua mochila da faculdade, na gaveta da sua cômoda, no porta-luvas do carro. Era impossível escapar. E o tormento se espalhou. Cada vez que ele ligava qualquer console, qualquer tela, o computador, o celular, algo relacionado a Ben aparecia. Textos aparecendo sozinhos em blocos de nota, imagens distorcidas de Majora S. Mask surgindo em suas pastas de fotos. O som fraco de água gotejando saindo dos alto-falantes. Mesmo quando tudo estava no mudo, era como se Ben tivesse escapado do jogo. Como se ele tivesse se afogado de novo, preso para sempre nesse ciclo digital, transferindo sua dor e seu desespero para o mundo eletrônico, tentando se comunicar da única forma que conseguia. Hoje, a história original conta que o cartucho desapareceu. Ninguém sabe onde foi parar. Mas muitos acreditam que Ben não está mais preso a um único cartucho de Nintendo 64. Ele está na internet, espalhando-se como um vírus através de vídeos, arquivos de áudio, fóruns e lendas urbanas. Esperando que alguém curioso demais abra a porta errada, carregue o arquivo errado ou simplesmente ligue o jogo no momento errado. E quando isso acontecer, a mesma mensagem vai aparecer na tela. Você não deveria ter feito isso. Obrigado por assistir. Se você gosta de mistérios e lendas da internet, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder os próximos vídeos aqui no canal Além do Breu. Até a próxima, pessoal.